Olá a todos! Primeiramente, gostaria de apresentar as integrantes do nosso grupo. No caso, eu, a Bárbara, a Cecília, a Catiane e a Victória. E o nosso tema de pesquisa foi os efeitos do uso de edulcorantes sobre a modulação do perfil insulinêmico e de microbiota em indivíduos adultos. Os adoçantes, então, eles são uma alternativa ao uso de açúcares refinados, principalmente por conterem baixa ou nenhuma caloria, e estima-se que cerca de 13% dos brasileiros acima de 20 anos façam uso desse produto. Bom, apesar de existirem alguns estudos que mostram benefícios sobre o uso de edulcorante, muitas vezes eles são de curta duração e não mostram os efeitos a longo prazo, além de desconsiderarem o uso de edulcorantes através do consumo de industrializados. Outras pesquisas, no entanto, associaram o uso de edulcorantes ao ganho de peso, desenvolvimento de diabetes do tipo 2 e intolerância à glicose. E o mecanismo por trás desses efeitos, possivelmente, são os distúrbios de microbiota, que também estão associados à gênese de várias doenças inflamatórias. Portanto, o nosso estudo objetivou analisar os efeitos de uso de edulcorantes sobre a modulação do perfil insulinêmico e de microbiota em indivíduos adultos, visto que é necessário se ter segurança da recomendação do seu uso. Então, para o referencial teórico, nós introduzimos com a definição sobre os adoçantes artificiais, destacando sua recomendação por profissionais de saúde médicos, principalmente para tratamento de obesidade e diabetes mellitus, visto que são substâncias com baixo valor calórico e alto poder adoçante. Também nós consideramos importante falar um pouco sobre a metabolização de dois edulcorantes que nós utilizaríamos na nossa pesquisa, o aspartame e a estévia. O aspartame ele é degradado por enzimas digestivas em fenilalanina, aspartato e metanol, substâncias posteriormente absorvidas pelo organismo, e também a estévia metabolizada exclusivamente pela microbiota em esteviol, que também é posteriormente absorvida. Para correlacionar, então, o nosso estudo com a nossa hipótese, isto é, uma possível relação entre o uso de edulcorantes e desenvolvimento de resistência insulínica, nós achamos também importante trazer definição e etiologia da resistência insulínica, mas não abordaremos nesse vídeo, visto que já foi um assunto estudado pelos alunos esse semestre. O que é essa microbiota, então, que a gente está trabalhando no nosso trabalho, no nosso artigo? A microbiota é um conjunto de micro-organismos que vive no nosso intestino e que, por ter metabolismos próprios que interagem com o metabolismo do hospedeiro, tem uma importante função imunológica. Algumas funções interessantes da microbiota é facilitar o metabolismo de polissacarídeos, regular a absorção de nutrientes, participar da produção de vitaminas, como a vitamina K e a biotina, controle da proliferação de bactérias patogênicas, essenciais para o sistema imunológico. Então, dessa forma, a microbiota intestinal pode ser considerada um órgão complementar do corpo humano. Por que existe o interesse, então, em descobrir se existe relação entre microbiota, edulcorantes e o controle da glicemia? Primeiro porque se descobriu que melhorar a microbiota tem uma evidência forte de que ajuda no controle do diabetes. Poxa, então a microbiota tem relação com a glicemia, mas de que forma? Será que esses edulcorantes que a gente está indicando para os diabéticos podem influenciar nessa microbiota? É isso que os estudos mais recentes eles têm pesquisado. Já que uma das orientações para os diabéticos é substituir a sacarose, que estimula a glicemia, por edulcorantes que não estimulam a glicemia, mas será que eles não alteram então a microbiota intestinal? É isso que os estudos têm pesquisado e têm investigado. Até então, os estudos que nós observamos e as evidências que têm aparecido é de que os edulcorantes, quando consumidos em quantidades usuais, eles não têm esse poder de alterar a microbiota. Mas os próprios estudos fazem a ressalva de que é preciso fazer mais estudos para realmente descartar essa possibilidade de alteração na microbiota, porque a relação entre esses três fatores seria bem importante.
O objetivo geral do nosso trabalho, então, é avaliar o efeito do consumo de edulcorantes sobre a modulação do perfil insulinêmico e da microbiota em adultos. Como objetivos específicos, nós definimos 3. O primeiro, analisar a composição da microbiota intestinal de adultos dos grupos experimentais no início, no fim e no meio do experimento. O segundo, investigar o perfil insulinêmico dos participantes no início e ao final do experimento. E quantificar a glicemia dos participantes no início e também ao final do experimento. Passando para a metodologia do nosso projeto, nós faremos o delineamento do experimento e a caracterização da amostra. Então, o nosso estudo ele é caracterizado como quantitativo e experimental e é definido, então, como ensaio clínico randomizado. O nosso número amostral, com base nas pesquisas na literatura, foi definido como 45 e nós consideraremos para esse ensaio adultos saudáveis que não fazem uso recorrente de nenhum tipo de edulcorante e sejam dispostos a realizar uma dieta a partir do momento com esses edulcorantes, com esses adoçantes. E o nosso cenário de pesquisa vai ser a cidade de Florianópolis. Os participantes vão receber um acompanhamento e monitoramento das suas dietas e também instruções para seguirem essa dieta balanceada nas suas próprias residências durante os 6 meses do experimento. As características que nós definimos como critérios de exclusão para esse estudo são presença de qualquer doença crônica não transmissível, assim como diabetes mellitus, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, síndrome do ovário policístico, níveis séricos de vitamina D diminuídos, tabagismo, uso de medicações que alteram a sensibilidade à insulina, doenças gastrointestinais, gestação ou lactação e histórico de cirurgia bariátrica. As 45 pessoas que serão consideradas nesse ensaio serão divididas em 3 grupos experimentais, sendo o primeiro grupo aspartame, segundo estévia e o terceiro o grupo controle, cada um contendo 15 indivíduos. No nosso estudo, nós realizaremos a coleta de sangue e de amostras fecais para analisar o perfil insulinêmico e a glicemia e também a microbiota por meio da análise fecal. A coleta de amostras fecais será realizada pelos participantes em seus próprios domicílios, de acordo com orientação prévia, e elas devem ser entregues ao Laboratório de Nutrição Experimental da UFSC. Entre o momento de evacuação e a entrega do material fecal, este deve ser mantido em congelador doméstico por um período máximo de 24 horas. A intenção aqui é a gente conseguir analisar o perfil de microbiota dos participantes. Também faremos a coleta de sangue, e ela deve ser realizada após um período de jejum de 10 a 12 horas, e o sangue deve ser coletado via punção na veia antecubital. A glicemia dos participantes será dosada por método enzimático. Para as 2 análises, as amostras serão coletadas no Hospital Universitário Polidoro Hernani de São Tiago, que será parceiro de dosagens e de análise do presente estudo. A determinação do perfil da microbiota intestinal ela será realizada através da amostra de fezes dos participantes e será realizado a análise genética dos micro-organismos presentes nessa microbiota. Para isso, então, será realizada a extração do DNA por eletroforese, o gel de agarose, então, eles serão avaliados, a integridade, a qualidade, então, desse DNA, e através da PCR em tempo real, esses produtos da PCR, eles serão submetidos à eletroforese com um gradiente, então, desnaturante, e depois o gel, ele sofrerá uma coloração, e por meio de um software, eles vão capturar as imagens, então, os resultados serão avaliados conforme a similaridade com os perfis das bandas, já conhecidos, então, esses componentes da microbiota saudável. E para fazer a análise da resistência à insulina, será utilizada a calculadora Roma-IR, na qual elas extraem 2 índices, Roma-IR e Roma-Beta. Então, esses índices, eles traduzem a sensibilidade à insulina, a capacidade secretória da célula beta, a resistência à insulina e a função beta.
Então, os valores da HOMA-IR, elas determinam a eficácia das concentrações de insulina de jejum em equilíbrio para regular, então, os níveis glicêmicos. Então, valores acima de 2,71, eles indicam um quadro de resistência à insulina. Os resultados, então, dos exames de glicemia em jejum, eles vão ser comparados com critérios laboratoriais para o diagnóstico de normoglicemia pré-diabetes ou diabetes mellitus. A análise estatística ela vai ser realizada utilizando o software PSPP desenvolvido pela GNU e as variáveis quantitativas elas vão ser descritas e apresentadas em média, desvio padrão da média, isso se a distribuição for simétrica. Se a distribuição for assimétrica, vai ser utilizado mediana e intervalo interquartil. As variáveis nominais elas vão ser descritas em categorias de frequência a partir do aparecimento nos grupos descritos. Para avaliar a distribuição dos dados, vai ser aplicado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk. Se os dados forem assimétricos, eles vão passar por normalização logarítmica ou será utilizado um teste não paramétrico. Os dados eles vão ser analisados por a nova multivariada two-way, com interação considerando os dois grupos e os tempos, e também vão ser analisados pelo teste T-Student ou pelo teste de Mann-Whitney, considerando os 3 grupos estudados. Os dados eles ainda vão ser analisados pela diferença do final com basal entre as variáveis, utilizando o teste T-Student pareado ou Wilcoxon, e para todos esses testes será adotado o nível de significância de 95%. Os dados obtidos a partir do experimento eles vão ser apresentados em tabelas e em gráficos legendados. Sobre os aspectos éticos dessa pesquisa, o experimento ele vai ser realizado de acordo com o que prega a legislação brasileira para pesquisa com seres humanos. Ele vai ser submetido à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFSC e os participantes que aceitarem participar desse estudo, eles vão ter que assinar um termo de consentimento livre esclarecido e o anonimato ele vai ser garantido para esses participantes. Por fim, então, o cronograma de atividades. A elaboração do projeto ela começa em julho. O encaminhamento aos órgãos e instituições participantes para aprovação dos comitês de ética em pesquisa acontecerá em agosto e em setembro. A entrevista de acolhimento vai ocorrer em outubro, assim como a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido. O ensaio clínico começará em novembro, assim como o acompanhamento e monitoramento dos participantes, que vai ser de novembro até abril do ano seguinte. O levantamento bibliográfico, então, acontecerá de julho a abril do ano seguinte e o encerramento do ensaio em abril. A coleta dos dados vai ocorrer no início do ensaio, em novembro, e nos meses de janeiro e fevereiro, que é correspondente à metade do ensaio, e no fim do ensaio, em abril.